Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Gente, eu já estava assim morrendo de saudades. E como que vocês estão? Contem pra mim. Tá tudo bem aí na casa de vocês? Com o papai, com a mamãe? Como que vocês estão? Passaram a semana bem? Tá tudo legal? Eu acredito que sim. E hoje a gente vai tirar um tempinho para aprender um pouquinho da palavra de Deus. Tá bom? Mas antes da gente aprender a palavra, a gente vai fazer um exercício, né? Porque às vezes ficar em casa dá uma preguiça. Fala a verdade. Às vezes dá vontade de só ficar deitado no sofá, não é? Então vamos fazer, o nosso exercício do amor. Vocês estão lembrados como que é? Olha, é assim. E minha mão estava errada. Olha, eu vou falar sobre o amor de Deus para vocês, tá bom? O amor de Deus é pequeno, gente? Não, o amor de Deus é muito grande, muito grande, muito grande. Olha, você quer saber quão grande ele é? Olha, ele vai até lá em cima, muito alto, fica aí na pontinha do pé. Muito alto, muito alto, muito alto. É assim o amor de Deus. Mas ele também é tão profundo, 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 que vai até lá embaixo. Mas o amor de Deus, ele também é tão grande que ele nos cerca pela direita, ele nos cerca pela esquerda, ele nos cerca pela frente, ele nos cerca por trás e ele nos cerca por todos os lados. É assim mesmo, gente, o amor de Deus. Aconteceu um probleminha ali na nossa câmera, mas já voltou. E aí, você conseguiu sentir o amor de Deus aí no seu coração? Então agora a gente vai fazer uma oração para eu contar uma história linda para vocês, tá bom? Então, mãozinhas coladinhas, olhos coladinhos, tá bom? E vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado, porque agora eu entendi que o seu amor é tão grande, tão grande, tão grande. E o Senhor me cerca e me guarda por todos os lados. Que agora eu possa ouvir a tua palavra e aprender a tua palavra para a minha vida, aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Em nome de Jesus, amém! Olha, eu quero você aí agora, sentadinho, sentadinha, para ouvir essa história. Gente, para mim é uma das histórias mais lindas da Bíblia. É verdade. Você já ouviu falar de José? Já ouviu? Olha, eu trouxe até um bonequinho aqui para mostrar para vocês. Você já ouviu falar de José? Então hoje a nossa história vai falar sobre José. E sabe aonde que está escrito essa palavra? Está escrita lá em Gênesis, no capítulo 37. Verdade. Olha só, a gente vai aprender uma palavra tão linda hoje, tão linda, que está lá em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 37. E aí a gente vai contar a história de um homem chamado José, do seu pai Jacó e dos seus irmãos. E essa história vai trazer para o nosso coração um aprendizado muito grande. Sabe o que a gente vai aprender hoje? Olha aqui, aprendendo a perdoar. Você sabe o que é perdão? Deixa eu dar um tempinho aqui para você pensar. O reloginho passou. E aí, você sabe o que é perdão? Perdão é quando alguém faz alguma coisa com a gente, deixa o nosso coração tão triste, tão magoado, tão ferido. E aí a gente decide desculpar aquela pessoa pelo que ela fez, sabe? Esquecer aquilo que a pessoa fez e perdoar. É isso que é perdão, é a gente receber uma coisa mal, uma coisa que nos deixou muito machucado, muito triste, e a gente decidir desculpar aquela pessoa. E hoje a gente vai aprender como José perdoou a sua família. Olha só o que está escrito lá em Gênesis 37. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Essa é a história da família de Jacó. Jacó tinha
Sabe quantos filhos que Jacó tinha? Jacó tinha 12 filhos. Olha que família grande. Fala pra mim como que é sua família. Sua família é pequena? Sua família é grande? Quantos irmãos você tem? Ah, é só você? Ixi, você tem um monte de irmãos. Tem família que é grande e tem família que é pequena, né? Mas a família de Jacó, eles eram em 12 irmãos. E eles eram uma família muito grande. Jacó já era velhinho quando José nasceu. E aí, o que aconteceu? Jacó amava mais a José do que os outros irmãos. Porque José era o filho mais novo, aí você já sabe, né? Jacó paparicava José, fazia tudo o que José queria. E os seus irmãos ficavam com um pouquinho de ciúme. Você aí que tem irmão em casa, você tem ciúme do seu irmão ou da sua irmã? Isso não é uma coisa legal, hein? E aí, deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Certo dia, José resolveu dar um presente. Jacó resolveu dar um presente para José e fez para José uma túnica colorida. Olha que túnica linda! E aí, olha só, gente, que túnica linda. Ela era de várias cores, muito colorida. E aí deu esse presente para José. Mas vocês não sabem o que aconteceu. Olha que lindo que José ficou com essa túnica colorida, gente. Vocês estão conseguindo ver? Tá conseguindo ver José? E aí os seus irmãos ficaram com tantos ciúmes, porque Jacó amava mais José do que os irmãos. E aí José ficou, sabe, brincando com aquela túnica colorida, e os seus irmãos ficaram com muita raiva. Um certo dia, José teve um sonho. Sim, José era um sonhador. Mas não é sonho de ficar pensando assim, eu tenho um sonho de ter uma casa. Não é esse tipo de sonho, não. Era sonho mesmo de quando a gente dorme. Sabe quando a gente dorme e você tem um sonho? Esse era o sonho de José. Aí, José teve o primeiro sonho. Nesse sonho, ele estava no campo com seus irmãos. E aí, eles estavam amarrando os feixes. E aí, o feixe de José, de repente, ficava em pé diante dos feixes dos irmãos deles. E aí os irmãos deles ficaram muito bravos com esse sonho, porque José estava querendo dizer o que com aquele sonho? Estava querendo dizer que ele ia ser maior do que os irmãos dele, que os feixes estavam se curvando ao feixe de José. E aí, eles ficaram com muita raiva, mas vocês não sabem o que aconteceu. José teve outro sonho, olha lá. E sabe qual foi esse sonho, gente? Vocês não vão acreditar. José sonhou que a lua, o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de José. Não, vocês não vão acreditar. Que aí o pai de José ficou muito bravo com ele e falou assim: ô menino, você está pensando o quê? Você está pensando que eu, a sua mãe, os seus irmãos, a gente vai se curvar diante de você? E aí eles ficaram muito irritados com José. Um certo dia, os irmãos de José foram trabalhar no campo, levar as ovelhas do pai, levar, as cabras, todos os animais do pai para o campo. E aí Jacó falou assim: José, vai lá no campo, dá uma espiadinha no que seus irmãos estão aprontando. E José pegou a sua capa colorida e foi no campo para ver como que os seus irmãos estavam lá. Vocês não sabem o que aconteceu. Quando os irmãos de José viram ele chegando de longe, armaram um plano. Vocês sabiam que eles armaram um plano para matar José? Verdade! Como pode um irmão querer matar outro irmão? E aí, eles armaram esse plano e falaram assim: quando José chegar perto da gente, a gente vai jogar o José dentro de um poço e a gente vai deixar ele lá dentro daquele poço.
E a gente vai contar para o meu pai que ele morreu, que ele foi atacado por um animal e ele morreu. E aí eles ficaram planejando aquilo até José chegar. Só que o irmão dele mais velho, o Rubem, falou assim, gente, não vamos matar ele não, vamos só deixar ele dentro do poço e vamos embora. Porque ele pensou o seguinte, quando os meus irmãos forem embora, eu volto aqui e tiro José e salvo José. Só que aí estava vindo uma caravana de ismaelitas. E aí eles falaram assim, o que a gente vai ganhar com a morte de José? Vamos vender José como escravos para os ismaelitas. E aí eles venderam José como escravo para os ismaelitas por algumas moedinhas de prata. Vocês acreditam que eles tiveram coragem de fazer isso? E aí, sabe o que eles fizeram? Eles tiraram a túnica de José, deixaram José preso. Aí eles acorrentaram as mãos de José, acorrentaram os pés e levaram José como escravo para um lugar muito distante. Nunca mais aqueles irmãos iam ver José. E ainda, sabe o que eles fizeram? José foi embora com os ismaelitas. Eles pegaram o animal, mataram o animal, sujaram a túnica de José com o sangue daquele animal e levaram para o pai dele e mostraram ao seu pai. Olha, pai, o que nós achamos? Essa túnica de José é suja. E aí o pai ficou apavorado, pensando que o filho dele tinha morrido. E o pai ficou muito triste com aquela túnica toda suja de sangue, pensando o que poderia ter acontecido com o filho dele. E aí aquele pai ficou muito tempo, muito triste, porque ele amava muito José. E aí muitos anos se passaram. José foi levado para o Egito e lá os ismaelitas venderam ele para Potifar. E aí Deus estava sempre com José. Por isso que é bom, criança, a gente andar sempre com Jesus, sabe por quê? Os planos de Jesus são muito melhores do que os nossos. E aconteceu uma história tão linda. E vocês nem fiquem imaginando que essa história é muito triste, porque aconteceu algo maravilhoso. Sabe o que aconteceu? José foi vendido para Potifar. E aí Potifar gostava muito de José, porque José era muito inteligente e Deus estava com José. Então, ele começou a trabalhar ali na casa de Potifar e Potifar gostava muito dele. Um determinado tempo, ele foi trabalhando ali e as pessoas viram que José conseguia identificar os sonhos. Quando alguém tinha um sonho muito difícil, José conseguia interpretar e falar o que aquele sonho significava. E nisso se passaram muitos anos. E Faraó teve um sonho. Sabe qual foi o sonho de Faraó? Faraó sonhou que estava na beira do rio e tinha 7 vacas muito gordas, muito bonitas, pastando ali, próximo àquele rio. De repente surgiram 7 vacas magras, feias, bem magrinhas. E sabe o que aconteceu? Essas vacas comeram, as vacas magras comeram as vacas gordas. E ele acordou assustado e pensou, o que será que significa esse sonho? Então, ele foi, dormiu de novo e teve outro sonho. Ele sonhou com 7 espigas muito lindas, sabe aquelas espigas bem cheias? Mas de repente apareceram 7 espigas feias, magras, com as folhas secas. E essas espigas magras devoraram as espigas gordas. E Faraó acordou tão assustado. O que estava acontecendo? Que sonho era aquele? O que estava por vir? E aí ele ficou muito perturbado e ninguém conseguia entender os sonhos de Faraó. E aí eles se lembraram de José e chamaram José. E José interpretou que aquele sonho era um tempo de muita fartura que o povo iria viver, muita fartura, mas também viria um tempo de muita escassez, um tempo de muita fome. Então José deu uma sugestão para Faraó, para que nesse tempo de fartura guardasse muitos alimentos, guardasse, para
quando chegasse a fome, eles tivessem bastante alimento para eles tivessem bastante alimento para poder não viver aquele momento de fome. Aí, olha o que aconteceu. Tiveram 7 momentos de fartura, os momentos de fartura, e foram juntando bastante comida. Só que chegou o tempo da seca, o tempo da fome, e todas as cidades em volta ficaram sem ter o que comer. As plantações não davam mais nada e ninguém tinha guardado nada, todo mundo comeu tudo que tinha. E aí todo mundo começou a ir para o Egito para comprar comida do Egito, porque lá no Egito José tinha orientado a guardar comida. E sabe o que aconteceu? A família de José, que morava em Canaã, começou a passar muita fome, muita fome. E aí Jacó falou assim: olha, meus filhos, vocês vão lá para o Egito. Vocês vão lá para o Egito para poder comprar comida, porque aqui já não tem mais comida. E aí eles foram lá para o Egito. E aí vocês não sabem o que aconteceu. Quem estava lá no Egito, gente? Quem agora era o governador do Egito, que mandava em tudo lá no Egito? José, aqueles irmãos que eles venderam. Olha só o que aconteceu. E aí, quando eles chegaram lá no Egito, eles se depararam com o governador. Só que eles não conheceram José, porque já havia se passado muitos anos, 20 e poucos anos. Porque quando José foi vendido como escravo, José tinha 17 anos, era ainda um adolescente. E agora ele já tinha casado, já tinha filhos, muitos anos tinham se passado. E os irmãos dele, quando chegaram lá, não conheceram José, porque José estava muito diferente, estava com as vestimentas ali do Egito. E aí, José conheceu os seus irmãos. E quando eles chegaram até José, eles se inclinaram até José, porque José era uma autoridade ali no Egito. E aí, gente, olha o sonho de José se cumprindo. Lembra dos feixes que se encurvavam diante de José? E aí os seus irmãos estavam ali. E José saiu para um cantinho e chorou, chorou, chorou. O choro dele era tão alto que ele quase que gritava, porque ele tinha tanta saudade dos seus irmãos. Ele tinha tanta saudade do seu pai. E aí, olha só o que aconteceu. Essa história é muito linda, gente. Quando ele viu os seus irmãos, bem que ele poderia ter pensado assim: se José tivesse um coração tão mau, sabe, aquele coração assim, sabe, aquele coração bem fechado, bem escuro, cheio de coisas ruins, ele teria pensado assim: quer saber? Eu vou aproveitar que meus irmãos estão com fome e eu vou deixar eles morrer de fome, porque eles me venderam como escravo, eles me jogaram dentro de um poço, e eu vou deixar eles morrerem de fome. E vocês acham que José fez isso, gente? Ó, não. Mas José também fez um plano, porque José queria saber se o coração daqueles irmãos estava mudado. E aí José pediu que os seus irmãos voltassem lá para Canaã e trouxessem o seu irmão mais novo, Benjamim, que ele tinha muita saudade do seu irmão. E aí eles foram, deixaram um irmão ali preso com José e foram lá, levaram comida, levaram alimentos e foram buscar Benjamim. E trouxeram Benjamim. Quando chegaram lá, a história é muito longa. Um dia Tia conta a história mais detalhada, porque ela é muito grande. E quando Benjamim chegou, José o abraçou com um abraço tão forte. E aí José contou aos seus irmãos que ele era o José e tudo o que tinha acontecido. E aí pediu para que eles fossem buscar o seu pai, que ainda estava vivo. E aí, gente, olha o que aconteceu. Eles foram e estavam ali com José e trouxeram o seu pai. Essa história, gente, é tão linda, porque nós sabemos que a falta de perdão, sabe, poderia ter destruído essa família. A falta de perdão poderia ter destruído essa família, mas José tinha um coração
tão maravilhoso, um coração tão abençoador que José. E aí, o que a gente aprende com essa lição? Que José, sabe, ele entendeu que Deus tinha um plano muito grande na vida dele. E que Deus, sabe, muda o coração das pessoas. José, mesmo sendo traído, mesmo sendo vendido, mesmo, sabe, tendo vivido uma vida de escravo, ficado longe dos seus irmãos, longe do seu pai, longe da sua família, José não sentiu raiva dos seus irmãos, não teve nenhum sentimento, sabe, de vingança, porque esse sentimento, gente, não pode existir no nosso coração, sabe por quê? Senão o nosso coração vai ficando, sabe aquele coraçãozinho que vai ficando sujo, 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 cheio de pecado. E o que o pecado faz, gente? O pecado, ele leva a gente para muito longe de Deus. E quem aí quer ficar longe de Deus? Eu não quero. Então a gente não pode deixar essas coisas contaminarem o nosso coração. Sabe quando aquele coleguinha faz uma coisa na escola e aí a gente fica muito triste, e aí ele faz uma brincadeira que a gente não gosta, a gente fica chateado, e aí a gente pensa assim, também quer saber? Amanhã eu vou preparar um plano. Amanhã eu vou fazer uma coisa muito pior com ele e ele vai ver o que acontece. E aí, gente, eu quero mostrar pra vocês. Eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Quando a gente deixa, sabe, o pecado, essas coisas ruins entrarem no nosso coração, o nosso coração vai ficando assim, olha, vai ficando tão preto, cheio de pecado. E aí a nossa vida vai ficando tão longe de Deus, mas aí eu quero te falar que quando você permite, sabe, que o amor de Deus, ele entra no seu coração, quando você permite que Deus faça uma transformação no seu coração, assim como fez na vida de José, aí, gente, vocês não têm ideia do que acontece, sabe? Porque Deus, ele pode mudar qualquer situação. Deus pode mudar qualquer coração. Deus transformou até o coração dos irmãos de José, que era um coração mau, e viu que eles não precisavam ter ciúme de José. Sabe por quê? Porque Deus, gente, o plano que Ele tem para nós é esse. É um plano de salvação. É um plano da gente amar as pessoas, da gente perdoar, da gente não guardar mágoa, da gente não ficar carregando, sabe, coisas ruins dos nossos amigos. E aí, quando a gente permite o amor de Deus encher o nosso coração, isso aqui que acontece. Olha como que o nosso coração, que antes era tão feio, todo escuro, cheio de pecado, cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de sentimentos de vingança. Olha como que ele vai ficando, gente, vai ficando um coração transformado, um coração, sabe, feliz, um coração alegre, cheio de coisas boas, porque Deus é amor e aquilo que Deus ensina na sua palavra é o perdão. E neste dia, eu quero que você, criança, faça essa oração comigo, para a gente encerrar essa nossa parte. Nós vamos orar e nós vamos encerrar, tá? O Davi vai vir aqui agora pra gente fazer essa oração. E aí a gente vai orar, pedindo a Deus para não deixar esse sentimento de ódio, de vingança entrar no nosso coração. E que a história de José seja um exemplo pra gente, tá bom? Fecha o seu olhinho aí e aí a gente vai orar. Tá bom? Papai do céu, neste dia, eu quero te pedir que o Senhor me ensine a perdoar. Assim como José perdoou os seus irmãos. Papai do céu, que o meu coração seja transformado pelo teu amor, pela tua graça, e que no meu coração não haja espaço para raiva, para ódio, para vingança,
a vingança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Derrama o seu amor sobre a minha vida. Derrame o seu amor sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse dia eu quero que você seja muito abençoado. E olha, a tarefinha de casa para você fazer aí com o papai, com a mamãe, com seus irmãos, com todo mundo, é fazer alguma coisa em família. Tá bom? Você vai chamar o papai, a mamãe, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma brincadeira, um joguinho de dominó, pode ser até um suco que você vai chamar o papai e a mamãe para ajudar você a preparar e os irmãos aí. Mas alguma coisa que vocês vão fazer em família, vai tirar uma foto e vai mandar pra gente para dizer que a sua família é importante para Deus e que você aprendeu essa lição muito importante, que nós devemos amar aqueles que estão perto da gente, os nossos amigos, a nossa família, os nossos irmãos, tá bom? Porque o amor de Deus é isso, tá bom? Fiquem com Deus. Desliga agora, Bia. Fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada. Um beijo.